Anúncios, antes de nós entrarmos na palavra, dizer aos irmãos que domingo que vem nós temos o nosso culto normal às 18h30, mas logo após nós teremos a nossa assembleia administrativa, amém? Como todos sabem, de 3 em 3 meses nós fazemos a nossa assembleia, onde nós apresentamos aos irmãos nosso relatório financeiro, relatório dos ministérios, e fazemos tudo muito claro. Então, se você puder, se você é membro da Igreja de Jesus, no domingo que vem, logo após o culto, nós faremos a nossa assembleia, amém? Lembrar os irmãos que ontem nós teríamos o nosso piquenique da família, porém, devido ao tempo, nós não conseguimos. Está difícil, né, irmão? Esse tempo está difícil, mas domingo que vem, se o tempo estiver bom, nós faremos o nosso piquenique da família, amém? Esse mês é o mês do Setembro Amarelo, nós faremos uma programação especial para o Setembro Amarelo. No último sábado desse mês, nós teremos aqui um bate-papo, uma mesa redonda, falaremos sobre Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, depressão, ansiedade, teremos alguns convidados. Nós queremos convidar você, se você quiser participar, estaremos aqui com uma palestra logo após, momento para você tirar dúvidas sobre o que é ansiedade, como se livrar desse mal que tem atingido tantas pessoas, né, irmãos? Nunca nós vimos tantas pessoas sofrendo com ansiedade, com depressão. O Brasil é o país da América Latina com o maior número de pessoas com ansiedade e com depressão. Então nós estaremos aqui no final do mês falando sobre isso, sobre como você pode se cuidar, o que você pode melhorar na sua alimentação, no seu dia a dia, para se livrar desse mal, amém? E lembrar os irmãos que hoje, após o culto, nós teremos cantina, amém? A cantina vai ser destinada à festa das crianças. No mês que vem, mês de outubro, nós faremos uma festa das crianças abençoada aqui na igreja. Nós faremos essa festa para a comunidade, para o bairro, para todas as crianças aqui. Então, nós contamos com a ajuda dos irmãos para essa cantina que você vai estar abençoando a nossa festa, amém? É isso. Nós temos alguns visitantes e eu gostaria de convidar você, que é membro da Igreja Jesus 1, enquanto o louvor vai estar cantando um louvor abençoado, pedir o Maurício para apagar a luz novamente, que você saia do seu lugar, cumprimente seu irmão, cumprimente quem está nos visitando, diga para ele: seja bem-vindo, volte sempre, é um prazer ter você conosco. Cumprimente o irmão da Igreja Jesus 1, mas saia do seu lugar e abrace alguém, amém? Aleluia. Vamos cantar mais um louvor. Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim, e deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Eu sei que
Lembrar os irmãos que nós teremos também nosso JM Help essa semana, mais um culto no lar, colocarei lá no grupo. Essa semana nós estaremos lá na nossa irmã Leila, na Barra do Imbuí. E na última semana de setembro nós teremos também, na quarta-feira, a nossa quentinha solidária, amém? Você quer participar dessa ação social, de distribuir refeições a pessoas em situação de rua? Programe na sua agenda, última quarta-feira desse mês de setembro, nós estaremos com a nossa quentinha solidária para essa missão que Deus nos incumbiu, amém? Antes de entrar na palavra, eu queria dar a oportunidade para o nosso irmão Sofonias, que está cantando um louvor, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar junto. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Sim,
impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, puder abrir comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Hoje nós daremos continuidade à nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos repetir juntos esse versículo 9? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Só as mulheres? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Só os homens? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todos juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a Tua palavra exposta, Senhor. A Tua palavra que é viva, que é eficaz. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Te pedimos, Senhor Deus, que a Sua palavra venha falar conosco nessa noite, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que gostamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Uma palavra rema, uma palavra específica para os nossos corações. Que Teu Espírito Santo age em nós, ó Pai, e fale conosco aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Porque nós sabemos que os Teus propósitos, os Teus sonhos são muito maiores que os nossos, ó Pai. E nós sabemos que essa palavra é o que nos guia, essa palavra é o que gera fé em nós, ó Pai. Então que nessa noite o Senhor fale conosco, no nome santo de Jesus. Amém. E amém. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade a essa série. Nós pregamos inicialmente sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Foi a primeira pregação que nós fazemos nessa série. E nós aprendemos que bem-aventurados, essa palavra que significa mais que felizes, é uma palavra grega chamada makarios, que significa uma felicidade plena, uma felicidade abundante. Essa felicidade, ela está descrita nessas bem-aventuranças, e a primeira bem-aventurança que ele fala, que Jesus ensinou para a gente, foi bem-aventurados pobres de espírito. Nós aprendemos que pobre de espírito não é alguém pobre financeiramente, mas pobre de espírito aqui, ele quer dizer que nós
não temos nada em nós que nos faça merecedores do amor de Deus. Tudo que nós desfrutamos da parte de Deus é graça, é favor imerecido. E nós aprendemos que quanto mais nós reconhecemos que nós somos pobres de espírito, quanto mais nós reconhecemos que nós carecemos dele, mais perto dele nós estamos. Eu falei que eu fico muito de pé atrás quando alguém fala para mim assim: eu sou perfeito, não tenho pecado. Não. O maior sinal que alguém encontrou Jesus na sua vida é que esse alguém, quando encontra com Jesus, ele logo vê o mal que habita dentro de si. Quanto mais nós estamos perto da luz, mais nós vemos a escuridão que há em nós. Isso é ser pobre de espírito, por isso nós somos felizes. Nós aprendemos também que bem-aventurados os que choram, aqueles que olham para si, para a sua condição, e choram pelo seu pecado, reconhecem o seu pecado. Nós vimos bem-aventurados aqueles que são mansos. Nós vimos bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, e falamos sobre os limpos de coração. E hoje nós falaremos sobre bem-aventurados os pacificadores. E é curioso que talvez essa mensagem de pacificação, essa mensagem de paz, ela não se ergue como um vácuo, mas ela ressoa no mundo marcado por uma profunda contenda e violência. Falar de paz nunca foi tão difícil. Talvez desde que o ser humano, ele é ser humano, ele busca a paz, ele busca a reconciliação. A paz é uma aspiração universal. Se você vê, a todo momento quando você liga a televisão, você está vendo guerra, rumores de guerra, e você está vendo a todo momento as pessoas falando sobre paz. E eu pergunto aos irmãos, onde está a paz? Nós ligamos os nossos noticiários e a todo momento o que nós vemos é violência, é guerra, é contenda. Talvez a paz muitas vezes pareça uma utopia. Famílias divididas, polarização política, tudo isso nós vemos quando nós ligamos o noticiário. Nós vemos uma guerra agora na Ucrânia que já dura 3 anos, e nós acompanhamos pela TV uma média de 1.000 mortos por dia. São mais de milhões de mortos de ambos os lados. Nós olhamos a nossa TV, guerras civis em países africanos. Nós ligamos a nossa TV e nós vemos o nosso estado, o Rio de Janeiro, com um número total de 1.200 tiroteios só nesse ano. Todo dia um tiroteio no Rio de Janeiro, é uma morte. Nós perguntamos, onde está a paz? Nós vemos agora Estados Unidos ali, nas águas do Caribe, e o rumor de uma guerra que pode acontecer entre Estados Unidos e Venezuela. Nós vemos a Venezuela como uma guerra civil. No século passado, nós vimos a Primeira Guerra Mundial, e o resultado da Primeira Guerra Mundial foi 30 milhões de mortes na Primeira Guerra Mundial. Não bastasse ver a Segunda Guerra Mundial, e 60 milhões de pessoas pereceram na Segunda Guerra Mundial. O comunismo abocanhou 1/3 dos habitantes do planeta. Nós estamos vendo guerra há séculos. Só que as guerras, as brigas, essas contendas não estão confinadas somente nas fronteiras nacionais, mas as divisões têm corroído a sociedade, a família, as amizades. Nós vimos agora uma eleição aqui no Brasil e a polarização política tomou conta das famílias. Vimos familiares parando de falar uns com os outros por causa de Bolsonaro, por causa de Lula, por causa de esquerda e direita. A polarização tem tomado conta do nosso país. Essa semana teve uma notícia muito triste. Nós vimos um jovem militante político, seu nome é Charles Kark, e ele foi assassinado durante uma palestra em uma universidade. Tudo por questões de ideologia política. Nós vemos agora Lula, Bolsonaro separando famílias, amigos, ambição pessoal, busca por reconhecimento. Tudo isso, irmãos, tem cada vez mais dividido pessoas. É triste porque nós vivemos na famosa lei de Tailão, aquela lei que é olho por olho, dente por dente. Nós vemos
aquele ditado que descreve muito bem o pensamento humano, que é: eu dou um boi para não entrar em uma briga, mas também, depois que entra, dou uma boiada para não sair dela, né? O ditado. Tem aquele ditado: não pisa no meu calo não, que senão, ó, o negócio fica feio. Talvez isso, de certa forma, evidencia o que habita dentro de nós. Talvez, de certa forma, isso evidencia o quanto nós precisamos de paz dentro de nós. Não é à toa que nós cantamos aqui: paz com Deus. Talvez o que o mundo mais precisa nesse momento, o que as famílias mais precisam, o que as pessoas mais precisam na sua vida, seja paz. As Nações Unidas, quando elas foram criadas, a ONU, ela foi criada com um lema de libertar as nações da guerra. Nós vemos a todo momento eles pregando paz, tentando estabelecer a paz no mundo, mas a todo momento conferência, e a paz é sempre uma utopia, a paz é fracasso. John MacArthur, ele vai dizer que as escrituras, elas começam com uma paz, lá no Jardim do Éden. O homem, ele está em paz, e de repente, através da obra de Satanás, aquela paz do Éden, ela se esvai. Vem Jesus, o homem interrompeu a paz, mas vem Jesus e ele nos se torna a nossa paz. Não é à toa que nós nos falamos aqui que nós temos paz com Deus. Mas, irmãos, por que há tantas guerras no mundo? Por que há tanto mal no mundo? Por que há tanta violência? Porque nesse mundo nós vimos duas grandes guerras que dizimou milhões de pessoas. Porque nós vemos um homem chamado Hitler dizimar os judeus do mundo. Porque nós vemos tanta coisa ruim acontecendo. Porque o mundo ele está na contramão dessa bem-aventurança. E a resposta é uma só: o pecado. O que traz o mal para o mundo é o pecado. Não haverá paz nas estruturas de governo. Não haverá paz entre as nações se a paz não for implantada no coração do homem. Enquanto os homens estiverem produzindo mal, não haverá paz. Aquilo que existe no interior do homem, inevitavelmente, vai influenciar o externo dele. E quando eu passo a olhar para o mal que habita dentro de mim, aí sim, eu posso começar a pensar no mal externo a mim. A mensagem de Jesus sobre pacificação, portanto, não é uma teoria, não, é uma revolução radical. Nós aprendemos que o Sermão do Monte ele vem na contramão do mundo. O mundo prega para mim e para você que bem-aventurados são os valentões, bem-aventurado é o rico, bem-aventurado é o abundante, mas Jesus está falando para mim e para você que bem-aventurado é o pobre, bem-aventurado é o manso, bem-aventurado é o pacificador. E ele está dizendo agora nesse versículo 9, que bem-aventurados são aqueles, felizes são aqueles que promovem a paz. A sétima bem-aventurança, os pacificadores, ela não pode ser analisada isoladamente das demais. Talvez essa missão seja mais difícil para mim e para você. Promover a paz. Porque talvez quando há um envolvimento pessoal meu e seu, seja difícil promover a paz. Quando alguém pisa no nosso calo, como nós falamos, ou quando alguém nos faz mal, talvez seja muito difícil promover a paz. É muito fácil falar de paz quando a guerra está lá na Ucrânia e na Rússia. Mas é difícil falar de paz quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém nos faz mal. Contudo, o que Deus deseja de mim e de você é que nós possamos ser esses promotores da paz no mundo. Que nós possamos ser essas pessoas que levam a paz. Mas pastor, o que é paz? O que é paz? Você já pensou o que é paz? Já parou para pensar nisso? Nós temos uma ideia um tanto quanto equivocada que nós achamos que paz é ausência de conflito. Paz é ausência de guerra. O Brasil está em paz, ele não está em guerra. Mas será que isso é paz?
Na perspectiva bíblica, paz, ela não é uma ausência de conflito. Primeiro nós vamos falar o que não é paz. Paz não é uma ausência de conflito. Paz é muito mais do que a ausência de conflito. É a presença de justiça. Paz não é apenas a suspensão de uma guerra, mas é a criação de justiça. Paz também não é uma trégua, como nós vemos muitas vezes nessa guerra, né? Chega alguém lá, negocia, dá uma trégua, um cessar-fogo, levei paz. Não, isso não é paz, isso é trégua. Paz também não é uma fuga do confronto. Tem gente que fala assim, olha, eu estou vivendo em paz. Ela foge do confronto. Não, vou sair desse rumo aqui, senão eu vou ter um confronto com o ciclano. Mas dentro do seu coração não há paz. Dentro do seu coração a sua vontade é outra. E nós achamos que isso é paz, mas isso também não é paz. A paz não é um sacrifício da verdade, como nós vemos muitas vezes também. Pessoas vendem as verdades bíblicas para trazer paz. Não, eu quero ter paz com o governo, eu quero ter paz com as ideologias, eu quero ter paz com os militantes, então eu vendo a verdade bíblica, eu faço aquilo que a Bíblia não prevê para ter paz. Não, paz não é isso, não há paz sem verdade. Mas pastor, o que é paz então? Na perspectiva bíblica, paz, tanto no hebraico quanto no grego, ela nunca é um estado negativo. A paz não significa ausência de conflito, mas a paz inclui um bem-estar geral do homem em 3 dimensões: com Deus, consigo próprio e com o próximo. Não há paz sem o homem ter paz com Deus, paz consigo e paz com o próximo. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas que vivem crise de identidade, elas estão afetadas em alguma dessas áreas? A primeira forma de você ter uma paz é você ter uma paz com Deus. A paz fundamental da sua vida é uma paz de reconciliação com Deus. Por quê, pastor? Porque lá no Éden, quando Adão peca, ele se separa de Deus. Há uma separação entre o homem e Deus. Por Deus, não pelo homem. É lindo que quando nós olhamos lá a história da criação, Deus cria o universo todo maravilhoso, céus e terra, animais. Ele olha para Adão e fala assim, olha, domine sobre toda a criação. Ele vai e dá Eva para Adão de presente. Está ali aquele casal abençoado na criação, desfrutando da maravilha, da paz. Mas de repente, Adão decide se rebelar contra Deus. E ali começa a nossa luta. Ali a paz que havia no Éden deixa de habitar. A Bíblia é linda porque ela fala que Deus toda tarde ele passeava com Adão no Éden. Porque Deus cria Adão para ter relacionamento com ele, para ter comunhão com ele. Deus queria Adão perto, mas não é Deus que afasta Adão, mas é Adão que se afasta de Deus. E nós vemos o resultado disso, que é esse mal. E desde então começa a nossa luta. O homem que havia sido criado para desfrutar daquela criação maravilhosa, dominar sobre tudo, começa a vir as consequências do pecado. E aqui eu já preguei sobre as consequências do pecado. A primeira consequência do pecado é uma separação entre você e Deus. Porque Deus que passeava com Adão, de repente vai procurar Adão e de repente Adão está escondido. Há uma separação teológica. Depois há uma separação com o próximo, porque quando Deus pergunta, o que você fez, Adão? Adão fala o quê? A mulher que tu me deste. Então o pecado separa Adão de Deus, depois separa Adão do seu próximo. E depois começam a vir todas as consequências. Olha, agora a árvore que dava só fruto, agora vai dar árvore daninha. Você começa a vir uma crise econômica e vai vendo todas aquelas consequências do pecado. E o homem ali é separado de Deus. Mas aí Deus, na sua infinita sabedoria, Ele dá ao homem também um plano de redenção através de Jesus Cristo. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Adão pecou, no pecado nós nascemos, nós estávamos separados de Deus. Mas Deus de repente envia o seu Filho Jesus Cristo
para morrer por mim e por você. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele, quando nós encontramos Jesus Cristo, nós novamente temos acesso a Deus. Nós alcançamos essa paz. É engraçado que uma vez eu estava com um amigo na faculdade, e esse amigo ele era ateu. E ele trouxe para mim um dilema antigo de Epicuro, né? Que se Deus existe, por que o mal existe? Ou Deus é todo poderoso, ou Deus, é o que Epicuro dizia, né? Ou Deus é todo poderoso, ou Deus é amor. Não tem como Deus ser todo poderoso e Deus ser amor. Porque se ele é todo poderoso, por que ele não acaba com o mal? Então ele não é amor. Ou então se ele é amoroso e ele não acaba com o mal, ele não é poderoso. Não tem como. E ali, com toda a paciência, eu expliquei para ele: olha, mano, sabe por que Deus não acaba com o mal? Porque para Deus acabar com o mal, ele tem que acabar comigo. Quem pratica o mal sou eu. Ele poderia muito bem acabar com o mal acabando com Adão. Mas em vez de escolher acabar com o mal, ele conviveu com o mal que eu pratico, e ele decidiu me redimir e redimir você. E quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos Deus, nós temos paz com Ele. Eu costumo dizer que existe um vazio dentro de nós que só Deus pode preencher. Tem uma frase de Agostinho de Hipona que ele diz assim: nosso coração está inquieto até repousar em Ti. Sabe, querido, talvez você não encontrou Jesus Cristo na sua vida, e talvez você já buscou em muitas coisas, talvez em dinheiro, em fama, em bens materiais, e tudo que você buscou à margem de Deus só levou você para o mesmo vazio, porque tem um vazio dentro do seu coração que só Deus pode suprir. Enquanto nós não encontramos essa paz com Deus, essa paz na vertical, nós não vivemos a paz na nossa existência. Porque Eclesiastes vai dizer que Deus colocou dentro do coração do homem a eternidade. Então só o que é eterno pode suprir o seu coração, só o que é eterno pode trazer sentido, significado à tua existência. Não é à toa que João vai dizer que Ele é o pão da vida, o único capaz de saciar nossa fome existencial. Não é à toa que João vai dizer que Ele é o caminho. Ele não é um caminho, Ele é o único caminho, a única verdade, e Ele é a vida. Só em Jesus Cristo nós encontramos essa paz. Então o primeiro passo para você viver uma paz é você encontrar com Deus. Aquilo que foi desfeito no Éden, você refaz através de Jesus Cristo na sua vida. É lindo que João vai dizer que todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas não é somente uma paz com Deus, mas é uma paz consigo mesmo. Quando nós somos reconciliados com Deus, começa em nós a cura. Nós encontramos essa paz, essa integridade interior, essa ausência de divisão. Muitas vezes há uma angústia humana, que não vem apenas de guerras externas, mas ele vive uma guerra interna. Uma falta de sentido, uma falta de significado. Quantas pessoas estão perdidas com crise de identidade, não conseguem se encontrar, se encaixar nesse mundo. E talvez o que falta para você entender o quem você é diante de Jesus Cristo. Eu preguei aqui semana passada, você é amado por Deus. Eu sempre falo aqui, você quer saber o seu valor, olhe para a cruz, você vale um Deus crucificado. Deus morreu por você, Ele deu a vida por você. Ele veio ao mundo por você. E talvez quando você entender o seu valor, quando você entender que existe um Deus criador do céu, criador da terra, um Deus que mediu o universo, um Deus que a Bíblia vai falar que a terra é estrado dos seus pés, um Deus tão grande que a ciência não consegue explicar como o mundo foi milimetricamente calculado. Mas esse Deus olha para mim e para você que é cheio de pecado, que é cheio de defeito, e Ele diz que Ele nos amou até o fim. Ele nos ama. E quando nós entendemos que nós somos amados por Deus, nós nos encontramos conosco. Nós entendemos que nós temos valor. Nós entendemos que existe alguém lá no céu que se preocupa conosco. Ainda que seu pai te abandonou, ainda que sua mãe te abandonou, ainda que os teus amigos te abandonem, Deus não abandonou você. Ele te ama. Glória a Deus. É isso.
quando nós aceitamos esse amor incondicional de Deus, nós deixamos de nos justificar. Existem pessoas que muitas vezes elas entram em crise com o mal que é produzido por si. Elas acreditam que talvez elas não são merecedoras do amor de Deus. Eu sempre digo, irmãos, que nós não somos amados porque nós merecemos. Nós somos amados simplesmente porque Ele decidiu nos amar. É graça, é favor imerecido. E o terceiro ponto para você ver uma paz é encontrar a paz com o próximo. A paz com Deus e a paz consigo não pode ficar privada somente a si, mas ela tem que ser reverberar no próximo. Jesus nos ensina isso porque Ele disse: nós fomos trazer uma oferta ao altar, mas nós estivermos mal com o nosso irmão, não é nem para nós ofertar. Quem está mal com seu irmão não pode ofertar, quem está mal com seu irmão não pode nem adorar. Não existe paz com Deus, paz consigo, se essa paz não é com o seu próximo. Nós precisamos viver em paz com o nosso irmão. Nós precisamos ser chamados a viver a paz com o nosso próximo. Aí sim nós vivemos paz. A paz é um estado de paz com Deus, a fonte. Paz consigo mesmo, que é um fruto do Espírito. E a paz com o próximo, que é uma missão. Nós temos a missão de levar paz. Nós temos a missão de ser pacificadores. A paz cristã não é somente uma poesia, irmãos. Nós temos essa missão de levar a paz, de ser pacificadores. Eu fico assustado, irmãos, sinceramente, às vezes ver crente com um discurso mais violento do que o mundo. Nós vemos crente, às vezes, que faz o mal, produz o mal nas redes sociais. Eu pergunto: aonde está o Espírito Santo? Se o fruto do Espírito Santo é paz, como nós podemos pregar o mal, desejar a morte? Nós somos chamados a ser pacificadores. E Jesus está dizendo para mim e para você: bem-aventurados, felizes são os pacificadores. A palavra traduzida para pacificadores é uma palavra grega que ela significa paz com fazer. Pacificadores é a união de duas palavras, paz e fazer. Então, pacificador significa fazedores, construtores da paz. E Deus chama eu e você para nós sermos construtores da paz. Pacífico é aquele que vive de maneira calma, não violenta. Eu sou pacífico, eu vivo calmo. Apaziguador é aquele que encobre o conflito. Agora, pacificador é aquele que promove a paz. Tem uma diferença entre pacífico, apaziguador e pacificador. Jesus não está falando assim, bem-aventurados é aquele que é calminho. Não, pastor, eu vivo em paz, eu sou calmo, sou sereno. Não é isso. Ele não está falando assim, bem-aventurados o apaziguador, aquele que chega e encobre o conflito. Não. Ele está falando que bem-aventurado é aquele que se esforça, aquele que trabalha para a paz dia após dia. É aquele que a marca dele é a pacificação. Deus chama eu e você para nós sermos pacificadores. Em um mundo de contenda, em um mundo de divisão, em um mundo de pessoas que estão se matando por ideologia política, como foi nos Estados Unidos essa semana, Ele chama nós a estarmos ali como agentes da paz, construtores da paz. Bem-aventurados são os pacificadores, os que vivem uma paz consigo e com Deus. A paz começa em nós. Martin Luther King, ele tem uma frase muito interessante que ele diz que não há nada mais trágico no mundo do que saber o que é certo e não fazer. Aí ele diz assim: que tal mudarmos o mundo? Ele faz uma pergunta, começando por nós. Para eu promover a paz, eu preciso primeiramente começar a paz em mim, me reconciliando com Deus. E vocês estão fazendo isso, vocês estão aqui se reconciliando com Deus, com Jesus Cristo, encontrando com Ele, encontrando consigo.
Mas a paz, ela não pode ser vertical. A paz, ela não pode parar em mim, mas eu tenho que reverberar essa paz. E como eu reverbero essa paz? Levando a paz ao meu próximo. Não ficando indiferente à dor do mundo. Não ficando indiferente aos conflitos. Tem uma frase que eu gosto muito de Desmond Tutu, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, que ele diz assim: se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Martin Luther King vai dizer: nossas vidas começam a terminar o dia que ficamos em silêncio diante de coisas que realmente importam. Levar a paz, ser pacificador, não é simplesmente você não viver guerra com ninguém. Tem uma canção aí do mundo, né, que fala que o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Não é isso. Não é você simplesmente não querer guerra, mas é você levar a paz. É você levar o amor. É isso que Jesus está falando. Mas aonde, pastor? Primeiramente na sua família. Levar a paz na sua família, perdoando, conversando, buscando a reconciliação diante do desentendimento. Primeiramente, antes de você querer levar a paz ao mundo, você tem que levar a paz para a sua família. Quantas famílias estão divididas nesse momento, irmãos? Como eu falei aqui, quantas famílias divididas por causa de Bolsonaro e Lula? Eu conheço irmãos que não falam um com o outro por causa de Bolsonaro e Lula, irmãos. A paz começa na nossa casa, no nosso casamento. Começa com os nossos filhos, não alimentando rancores, não guardando mágoas. A Bíblia ela tem um exemplo muito legal de Abigail no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel 25, quando seu marido Nabal, um homem terrível, um homem rude, ele insultou o futuro rei Davi, a ponto de suscitar a ira de Davi. Davi preparou ali uma matança, mas Abigail, ao saber do ocorrido, ela não ignorou a verdade. Ela não encobriu o marido, não, porque eu falei, não há paz sem verdade. Ela não lavou as mãos, mas ela agiu com sensatez. Ela reconheceu o erro, a maldade do marido, se humilhou, pediu perdão, dissipando toda a contenda que havia. E como nós vemos famílias divididas por falta de perdão. Se tem algo que divide famílias é falta de perdão, irmãos. Pessoas que não conseguem perdoar. E não vivem em paz porque falta perdão. E eu já falei aqui que quando você não perdoa, você se torna um escravo. Você já notou que a pessoa que não consegue perdoar, ela é escravizada por aquela pessoa que ela não liberou perdão? Você vai almoçar e você perde o apetite porque você está pensando naquela pessoa. Você vai dormir, você perde o sono porque você está pensando naquela pessoa. Você vai curtir um passeio, você não consegue curtir um passeio porque você não conseguiu liberar perdão e você virou um prisioneiro daquela pessoa que você não perdoou. Por isso que é importante o perdão, irmãos. Não há paz sem perdão. Perdoe. Se livre daquilo que prende você. Libere perdão na sua família, para os seus entes queridos. Mas também não é só paz na família, mas é também paz na igreja. Quantas pessoas, irmãos, que em vez de levar a paz para a igreja, são criadores de contenda. Os famosos fofoqueiros gospel, que dividem. A igreja é um lugar de comunhão. A igreja é um lugar que eu me encontro com Deus, mas eu encontro com o meu próximo. Eu crio relacionamento com Ele, eu crio um vínculo. É um lugar onde nós amamos um ao outro. A adoração ela acontece no vertical para Deus, mas ela acontece com o meu próximo. E tem pessoas que vivem às vezes semeando conflito, panela, discórdia. Não! Não é isso. A igreja é um lugar de unidade, nós temos que levar a paz, a uniformidade. A paz também na sociedade. Em meio a essa polarização política, em meio ao mal que tem habitado, nós devemos ser pontes e não ser muro. Nós precisamos mediar conflitos no trabalho. A paz bíblica, ela não é uma passividade, irmão.
Não é, olha, eu sou em paz, eu estou em paz e dane-se o mundo, não. Nós somos promotores da paz, nós temos que fazer a diferença. E fazer a diferença levando a paz de Deus. Não sendo aquelas pessoas que são a origem do mal, a origem do problema, não, mas são aquelas que resolvem o problema. Nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo. Nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos inseridos. No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Como eu canso de falar aqui, uma frase de A.W. Tozer, que ele diz: adoração não é a música que você canta no domingo, mas é a vida que você leva na segunda-feira. Na última reunião nós estávamos falando, né, sobre nós sermos a diferença, ser cristãos lá fora. Ser paz aqui é muito fácil, difícil é ser crente lá fora. Difícil é você ser testemunho vivo no seu trabalho. Difícil é você ser testemunho na sua casa, na sua família. Ser crente na igreja é fácil. E ser pacificador é isso, é onde você for, você promover essa paz, você levar a paz de Deus. É as pessoas olharem para você e falar assim: olha, quando esse camarada está aqui, o ambiente está diferente. Quando esse camarada chega aqui, há uma paz. Há algo diferente, ele apazigua, ele acalma o nosso coração. Se tem briga, a briga cessa. Se tem palavrão, o palavrão cessa. Acontece uma coisa interessante na minha sessão, que às vezes eu chego na minha sessão, né? E às vezes os camaradas lá que trabalham falam muito palavrão. Aí quando eu chego, ele: não, cessou, desculpa aí, pastor. É isso. Você chega, você é luz. Você faz a diferença. Por isso que Jesus olha para mim e para você, ele fala: olha, vós sois o sal da terra. Ele não fala assim: olha, vocês são o sal da igreja. Não, é o sal da terra. É a luz do mundo. Não é aqui dentro, é lá fora. É fazer a diferença onde nós estamos inseridos. No trabalho, na faculdade, em todos os lugares. É levar essa paz. Nós vamos chegar nessa mensagem sobre ser sal da terra. Isso é muito lindo. Porque às vezes nós olhamos assim: poxa, Jesus olha para a gente e fala assim: o que é ser sal da terra? Porque Jesus comparou a gente logo com sal. Tanta coisa para Jesus comparar a gente, mas vai comparar logo com sal. Sal é um negócio tão baratinho no mercado, né? Ninguém dá importância para o sal. Talvez hoje isso seja assim, mas você imagina no primeiro século, quando não havia geladeira, o sal estava totalmente ligado à subsistência humana. Só sobrevivia quem tinha sal, porque o sal que preservava a carne. Não tinha freezer. Então o sal era conhecido como ouro branco. Não é à toa que a palavra salário, que a gente recebe todo mês, é a junção de duas palavras: sal-ário, pagamento com sal. Porque o sal era usado como moeda. Você trabalhava e você recebia com sal. Por isso era conhecido por ouro branco. Aí Jesus, quando olha para mim e para você e fala assim: olha, vós sois o sal da terra. Ele está dizendo: olha, vocês devem fazer a diferença. Assim como o sal evita a putrefação da carne, vocês são esse sal que estão inseridos no mundo e vocês impedem que o mundo se torne um lugar pior, mas vocês preservam os bons costumes, vocês preservam as boas coisas, vocês preservam a paz, vocês impedem que o mundo se apodreça. O mundo está apodrecendo, está indo de mal a pior, é guerra, é conflito, mas vocês são sal, vocês preservam. É isso que Jesus está falando. O sal era usado para curar. Não é à toa que você vai na praia, não sei se você viu, você já tem um machucadinho. Aí quando você entra naquela água salgada, aquele sal cura, às vezes, limpa. O sal era esfregado nas feridas para limpar. Quando Jesus olha para mim, para você, ele fala: olha, vocês são o sal. Ele está dizendo: olha, vocês têm que levar a cura para o mundo. É fazer a diferença. As pessoas, quando você não estiver no seu trabalho, na sua casa, as pessoas sentirem a sua falta porque você faz a diferença. Sabe o que é interessante? Quantos aqui gostam de comer uma picanha? Quem é que gosta de comer uma picanha? Uma carne, um churrasco? Só um pedacinho, querido? Quem é que gosta de comer uma feijoada? Levanta a mão. Agora você imagina comigo. Cleiton comprou uma picanha e chamou a gente para almoçar na casa dele. Epa, abençoa, Senhor. Ou então Pereirinha fez uma feijoada lá.
Opa! Estou profetizando, gente. Aí você imagina, o Cleito compra a picanha, bota lá naquela churrasqueira maravilhosa, começa aquele barulhinho do Espírito Santo, ó. Gordurinha caindo no carvão. Cleito vem com a kit dele de churrasco, corta aquela picanha, 2 dedos de gordura, te dá um pedaço. Só que o Cleiton esqueceu de colocar o sal. Aquela picanha vai estar boa? Mas não é picanha? O Pereirinha colocou tudo lá no feijão, linguiça, paio, bacon, fez a feijoada. Roseli fez a feijoada dela lá, mas Roseli esqueceu o sal. Vai ficar boa a feijoada? Mas não é feijoada? Engraçado que todos nós comemos churrasco, ninguém fala assim, olha que salzinho gostoso, já viu isso? A gente fala que picanha, que alcatra, que churrasco, mas ninguém fala que sal. Mas se não tiver o sal? Mas o sal, ele transforma a picanha na melhor picanha que ela pode ser. O sal transforma a feijoada na melhor feijoada que ela pode ser. Ele é um agente que ninguém vê, mas sem ele a feijoada não é feijoada, sem ele a picanha não é feijoada, não é picanha. Quando Jesus olha para mim e para você e fala que nós somos sal, ele está dizendo, olha, vocês são aqueles que muitas vezes não vão ser vistos, mas vocês vão tornar o mundo um lugar melhor. Vocês vão ser essas pessoas que vão levar a paz, que vão fazer das pessoas muito melhores, dos ambientes muito melhores. Ser sal é isso. É não carregar glória para si, mas ser essencial. Ser pacificador é ser pessoas que muitas vezes não são conhecidas, mas que levam a paz. Onde estão? São promotores da paz. Quando eu olho grandes homens na história como Martin Luther King, um pastor batista, negro, que nasce em meio à segregação racial dos Estados Unidos, onde negros não podiam frequentar mesmo lugares que brancos, havia escola para negros e escola para brancos, havia bebedores para negros e bebedores para brancos, não podiam nem andar no mesmo ônibus. De repente, esse pastor batista, vendo essa injustiça, ele não fica calado, ele se levanta e começa a dizer, eu tenho um sonho que Deus colocou no meu coração, de que um dia um homem não vai ser reconhecido pela cor de sua pele, mas pelo teor do seu caráter. E ali ele começa um movimento de paz, pacífico. Primeiro, com boicote a ônibus. Negros, vamos parar de ir para o ônibus, vamos dar prejuízo neles. Pacífico. Depois, nas lanchonetes. E esse homem começa a ser um brado de paz para o mundo. A ponto de, no ano de 1968, Martin Luther King deu o seu sonho realizado com a criação da Lei dos Direitos Civis nos Estados Unidos. Ele podia ficar parado, cruzar os braços, mas como um pastor, um homem de Deus, ele ao ver a injustiça, ele não ficou em silêncio em situação de justiça. Ele escolheu o lado da justiça e ele promoveu a paz. E mudou a realidade dos Estados Unidos. Depois disso, nós vimos um presidente negro nos Estados Unidos, fruto de um pastor que não se calou diante da injustiça. Um pastor que soube que ele deveria ser um pacificador, alguém que promove a paz. O chamado para mim e para você é de levarmos a paz por onde nós formos, de ser luz, ser sal, ser essas pessoas que não se contentam com a injustiça, mas ao olhar alguém com fome, leva o que comer. Ao olhar alguém com frio, leva um agasalho. Ao ver a injustiça, não se cala, mas promove a paz, a justiça. É não ser indiferente, mas é amar. E eu já falei aqui que o oposto de amor não é o ódio, mas o oposto de amor é a indiferença. Quando eu me calo diante da injustiça, de ver o meu próximo necessitado, eu não consigo ser socorro para ele, eu deixei de amar. E quem é o meu próximo? É quem está do meu lado? Não. Meu próximo é aquele que está ao alcance da minha ajuda. Deus nos chama para isso, para levar a paz, ser pacificadores.
E há uma promessa linda porque ele diz que os pacificadores, eles são felizes. Mas não é só isso, eles serão chamados filhos de Deus. Isso é lindo porque isso aqui não está dizendo que você tem que ser pacificador para você ser filho de Deus, não. Você é filho de Deus através da graça, do sacrifício de Jesus. Mas ele está falando que quando nós somos pacificadores, esses promotores da paz, nós seremos chamados, reconhecidos, filhos de Deus. E que bom, irmão, ser conhecido como filho de Deus. Que bom você chegar no seu trabalho e as pessoas falar para você assim: olha, ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Que bom você chegar na sua faculdade e as pessoas falarem assim: olha, ali vai um verdadeiro filho de Deus. Que coisa linda isso. A gente estava falando esses dias, eu e o Leandro, né? Como é triste às vezes a pessoa falar que é filho de Deus, falar que é cristão, e a pessoa falar assim: olha, não, isso aí é crente? Me mostra a carteirinha, irmão, tá crente? Tu mostra a carteirinha, a pessoa ainda duvida. Porque ao invés de você ser paz, ao invés de você ser ponte sobre as águas, abrigo no deserto, você é o criador de contenda. A pacificação é uma manifestação do caráter de Deus na vida do seu filho. Deus é pacificador por excelência, que promove a paz entre a humanidade, Ele mesmo através do sacrifício de Jesus. E nós logo temos que ser promotores da paz. Jesus não prometeu que ser pacificador seria fácil. Fazer paz verdadeira é custoso. Exige humildade, admitir culpa, coragem para enfrentar conflitos, amor, perdoar, mas sabedoria para encontrar o caminho da reconciliação. Foi tão custoso gerar paz que Deus deu seu próprio Filho para que nós tivéssemos paz com Deus, como foi cantado aqui. Mas a promessa é gloriosa, é ser chamado filho de Deus. É lindo porque ele não diz assim: serão filhos de Deus, ele diz: são chamados filhos de Deus. Em um mundo em chamas, em um mundo em incêndio, em um mundo onde há conflitos a todo momento, nós somos chamados a sermos jardineiros. Jardineiros que plantam a árvore da paz, que plantam sementes de paz, sementes de bem. Você fala: pastor, mas eu não vou mudar o mundo, o que eu posso fazer para mudar a guerra na Ucrânia? O que eu posso fazer para gerar paz no mundo? Já falei uma frase aqui de Desmond Tutu que ele diz: faça um pouco de bem onde você está. São esses pequenos pedaços de bem que juntos inundam o mundo. Se cada um de nós promover a paz nos nossos ambientes, o mundo com certeza vai ser um lugar melhor. É plantar esse shalom, essa paz completa, onde quer que nós vamos. Isso não é uma opção, é um mandamento, ser pacificador. Que possamos nos levantar como verdadeiros pacificadores, determinados a pagar o preço da paz. Busque ser Jesus Cristo na vida de alguém. Busque levar essa paz. Eu falei aqui semana passada que no final o que vai contar não é quanto culto nós frequentamos. No final o que vai contar não é quanto nós vimos a igreja, não é quanto nós cantamos, quanto nós ouvimos louvores na nossa casa, não é quanto nós tivemos a carteirinha de membro. No final o que vai contar é o quanto nós amamos a Deus e quanto nós amamos o nosso próximo, assim como Ele amou a igreja. Que você pode ser essa pessoa que ama o seu próximo, que leva paz, que é Jesus na vida de alguém. Sabe como pessoas vão conhecer Jesus? Através da sua vida. Você vai ser Jesus levando um agasalho, levando uma comida, levando um abraço, um carinho, um afeto. Tem pessoas que o único abraço que vão receber na vida vai ser o abraço que você vai dar. E é lindo quando nós vemos pessoas sendo Jesus na vida de alguém. A ação social foi tão linda aqui na igreja que nós vimos o quanto Deus operou. Pessoas que talvez nunca tinham tido um ato de carinho na vida, mas aqui naquele dia receberam um ato de carinho, um abraço. E a minha oração é que a Igreja Batista de Jesus não possa ser esse farol de paz, de luz, que planta a semente do amor, que planta a semente da paz. Que nós possamos ser como Jesus, cada dia mais parecido com Ele.
que na sua atitude, no seu dia a dia, você possa ser como aquele livro, no seu lugar, o que faria Jesus. Que você possa ser a pessoa que, quando todo mundo está com uma pedra na mão para apedrejar aquela mulher que era adúltera, você possa dizer: quem não tem pecado, quem tira aquela primeira pedra. Que você possa ser a pessoa que leva Jesus à vida das pessoas, que dá sentido, dá significado. E quando chega, encontra paz com Deus, paz consigo, paz com o próximo. Jacó, ele só passa a viver a plenitude daquilo que Deus tinha para ele quando ele encontra a paz. Jacó havia roubado a primogenitura de Esaú. Jacó significava ladrão, salteador. Até o dia que ele chega em Peniel, o céu se abre e ele encontra Deus. Quando ele encontra Deus, ele encontra consigo mesmo. Porque Deus olha para ele e fala assim: olha, você não é mais Jacó, você agora é Israel. Ele encontra Deus e encontra consigo. E é lindo que logo depois, Sofonias, ele encontra Esaú e faz as pazes com Esaú. Ele encontra paz com Deus, paz consigo e paz com o seu próximo. Que nós possamos viver isso na nossa vida. Encontrar paz com Deus. Saber que nós estávamos perdidos, mas Ele nos reconciliou com Deus. E quando nós encontramos esse Deus, que nós possamos encontrar quem nós somos. Pessoas falhas, pecadores, mas que são amadas por um Deus maravilhoso. E quando nós encontrarmos esse Deus, encontrarmos conosco, nós possamos ser Jesus na vida do nosso próximo. Amém? Amém. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Chamar o pastor Cláudio aqui para encerrar o culto, orar, fazer a bênção apostólica. Lembrar os irmãos que no final do culto nós temos uma cantina abençoada, se você puder ajudar. Graças a Deus, amada igreja, Amém. amados irmãos e irmãs. Quantos estão felizes aí na presença do Senhor? Amém. Glória a Deus. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tem uma semana abençoada, cheia de vitórias em nome de Jesus. E vamos amar, né, irmão? Vamos ser pacificadores em nome de Jesus, amém? Vamos pacificar na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso vizinho, porque nós somos bem-aventurados, amém? Põe a mão no seu coração, vamos estar orando. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por tua palavra nesta noite, Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada família aqui nesta noite, ressuscitada, Pai. Senhor, que tu venha nos dar, Senhor, uma semana abençoada, uma semana de vitória. Tu venha nos despedir, Senhor, para o nosso lar, Senhor, sobre a tua proteção, nos livrando, Senhor, do perigo, das setas do mal, Senhor, que sejam repreendidas pelo teu poder, Jesus. Que nós tenhamos uma semana, Senhor, cheia de paz, Pai. Uma semana pacificada em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Estenda suas mãos, com o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos nós em uma só voz digamos amém. Não saia sem dar um abraço no teu irmão. Tem cantina lá, tá?